Atire a primeira pedra quem nunca comeu chocolate na TPM ou quem nunca brigou com o namorado nessa época. Hoje eu vou te falar sobre tudo o que comer, beber e suplementar em cada fase do seu ciclo menstrual para você ter mais energia e menos TPM. Então já deixa seu like aqui para que esse vídeo chegue em mais mulheres e mais homens também, né? Porque com certeza eles vão saber como lidar com a gente nessa fase. E aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp para mais informações de consultas. Eu sou nutricionista, especialista em sobrepeso, compulsão e ansiedade e será um prazer poder cuidar de você e da sua saúde. Recados dados, vamos ao nosso papo de TPM e ciclo menstrual. Você sabia que entender cada fase do nosso ciclo menstrual pode mudar completamente a forma como a gente se alimenta, a gente se exercita e até como a gente se sente emocionalmente? Por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente o que você vai comer, o que beber e quais suplementos usar em cada fase do seu ciclo para que você tenha mais disposição, menos inchaço e principalmente controle emocional. Se você sente que seu humor oscila, a sua energia vai embora do nada e a vontade doce é absurda, fica comigo até o final porque isso vai mudar completamente o seu dia a dia durante a nossa fase do ciclo menstrual. Você já percebeu como que nessa fase, principalmente antes de descer, o nosso humor, o nosso apetite oscila bastante? Parece até um looping, né? Hora a gente tá bem, hora a gente tá mal, aí vai lá, desconta no chocolate. Mas a boa notícia disso tudo é que com as estratégias certas, as estratégias avançadas, que vão desde a parte comportamental até o que comer em si, você vai entender, vai ouvir melhor o seu corpo e saber como agir em cada fase da forma certa. No nosso ciclo menstrual, a gente tem 4 fases. A primeira fase é a menstrual, depois a folicular, a ovulatória e a lútea. Mulheres, isso daqui é muito importante a gente saber, é meio que obrigação, porque a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona, senão não vai, né? A primeira fase, então, do nosso ciclo é a fase menstrual. Eu vou considerar aqui um ciclo de 28 dias para poder te explicar, tá bom? Essa fase menstrual aqui, ela vai do primeiro dia até o 5º dia, normalmente, e é de onde o seu corpo ele está eliminando o endométrio, que é aquela camada interna do útero que foi preparada para receber um bebê. Como ele não recebeu, então você vai lá e menstrua. E aí, durante esses dias, o que que acontece? Os nossos hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, eles caem drasticamente. Por isso que a gente acaba tendo uma sensação maior de cansaço, de energia, de cólica, as nossas mudanças de humor, tudo isso acontece nessa fase. E não é o chocolate que é aqui que vai te aliviar. Você pode até pensar que é o chocolate que vai te trazer um prazer, um conforto ali, porque você está acostumada. Mas o que o chocolate traz nesse momento é justamente o prazer, é o conforto. E você pode encontrar isso de outras formas, não precisa ser comendo. Por isso que nessa fase o ponto mais importante que eu gosto de explicar é sobre aplicar estratégias comportamentais específicas, para a gente não acabar confundindo a fome física com a fome emocional. Eu já vou te explicar algumas dessas técnicas aqui, mas olha só, como essa fase a gente menstrua, então a gente precisa de um aumento maior de ferro, então consumir ali carne vermelha magra, feijão, beterraba, folhas escuras, vai ajudar a repor os estoques dessas perdas que a gente está tendo e diminuir o cansaço. Eu adoro, por exemplo, fazer um suco de laranja com beterraba, fica uma delícia, sem açúcar. E aqui a gente fica mais retida, mais inchada, já percebeu? Então a água vai ser a nossa melhor amiga. Não tem como, tem que beber água. Eu gosto muito de ficar com uma garrafa assim, ó, que tem canudo. É muito mais prático beber do que ficar rosqueando, por exemplo. Então já fica a dica. E chá também pode ajudar bastante, tá? Chá de camomila, erva doce, hortelã, eles ajudam bastante a controlar o estresse nessa fase. E sobre as estratégias de comportamento eu vou te falar agora, porque vai ajudar você a diminuir os seus sintomas e principalmente em te ajudar a não descontar na comida, que é o mais importante. A primeira técnica, então, é a da respiração quadrada. Você vai imaginar que você está desenhando um quadrado conforme você inspira e expira. E tudo isso fazendo em 4 segundos. Então você vai inspirar 4 segundos, vai travar a respiração por 4 segundos, vai soltar por 4 segundos e aí você vai fazer isso por pelo menos 4 vezes, desenhando esse quadrado. Isso vai ajudar bastante a aliviar a tensão. E lembra, você tensa, você acumula nessa região aqui do maxilar. E inconscientemente você quer mastigar para soltar esse maxilar travado. Por isso que muitas mulheres têm o quê? Bruxismo, a vontade de mastigar à noite involuntariamente, por exemplo. Que a tensão fica acumulada aqui. E aí você tem que mastigar para poder soltar. A estratégia número 2 é assim, ó. Você vai se perguntar antes de comer qualquer doce. Eu comeria um prato de comida agora? Um pratão ali de arroz, de feijão, de carne? Se a resposta for não, não é fome então. Porque ninguém fala assim, ó. Ai, que fome de brigadeiro. A gente fala que vontade de brigadeiro. E vontade é o quê? Passageira. Então, na hora que vier essa vontade, identifica se é fome ou não.
Se for, você vai lá, come para se nutrir porque é fome, e se não for, procure se distrair, distrair o cérebro. Faz um caça-palavras, jogos, conta quantos carros tem na rua, faz uma leitura, tudo para evitar que você coma emocionalmente, porque fome não é. E aqui de suplementação vai depender muito, tá? Eu teria que avaliar você em consulta, mas magnésio, ômega 3, vitamina B6 são alguns suplementos aí interessantes. E aí a gente chega na segunda fase do nosso ciclo menstrual, que é a fase folicular, que ela vai ali do sexto até o 14º dia mais ou menos. É aqui que a menstruação termina. Então o nosso corpo ele começa a elevar o estrogênio de volta e a nossa energia vai voltando também. O humor melhora, a disposição aumenta. Então é uma fase que eu sempre ensino para as mulheres utilizarem essa disposição para a gente criar novas rotinas, colocar a dieta e o treino em prática, aproveitar mesmo esse momento, que esse pico maior de energia, para a gente desenvolver novos hábitos. Então aqui é uma fase muito boa e muito importante para a gente manter bons hábitos alimentares. Então, consumo de frutas, de vegetais, porque são ricos ali em antioxidantes, quanto mais variada a cor, melhor. Consumo de proteínas magras, como frango, peixe, ovos. Uma alimentação bem limpa vai ser muito bom para esse momento. E aqui a ingestão de água, obviamente que é muito importante, e os suplementos interessantes seriam coenzima Q10 e vitamina D. A nossa terceira e penúltima fase do ciclo menstrual é a fase ovulatória, que vai ali mais ou menos do 15º até o 17º dia. Atenção, se você quer engravidar, aqui é o seu momento. Aqui é o ápice do nosso ciclo. É a fase onde a gente está com o corpo assim no auge de energia. Os hormônios estão no pico, sua disposição, sua força física, sua clareza mental, tá tudo maravilhoso. É o momento assim que eu gosto de falar que você se sente uma gata. Esse é o momento ideal, então, para treinos mais intensos, para você arrepiar no cardio, focar em projetos maiores, resolver BO, tirar problema da frente, ter conversas importantes. É a fase que você se sente mais confiante e mais comunicativa, então aproveita isso. E por fim, antes de descer de novo, de vir a menstruação de novo, temos a fase lútea, que vai ali do 18º até o 28º dia, e assim encerra o ciclo. Essa aqui é a fase mais desafiadora para muitas mulheres. Por quê? Porque a gente tem um aumento da compulsão, do inchaço, da irritabilidade e da famosa vontade de querer comer um doce de forma adoidada. Eu chamo essa fase de prova de fogo, porque é aqui que as estratégias comportamentais, assim como lá na primeira fase, a fase menstrual, farão toda a diferença. Nesse momento aqui da fase lútea, a progesterona está em alta, preparando o corpo para uma possível gravidez, e aí se a fertilização não acontece, os níveis caem. Por isso que vem os sintomas da TPM. E essa progesterona alta, ela causa o inchaço também. Por isso que aquela estratégia que eu já dei da água, do chá, vai funcionar bastante aqui também. O grande segredo, então, dessa fase é a gente saber lidar com os gatilhos emocionais. E antes que eles dominem ali as nossas emoções, antes que eles tomem conta e afunda realmente o nosso emagrecimento e a mudança do nosso corpo, a gente já tem que agir e agir de forma antecipada. Por isso que o primeiro passo aqui é você se antecipar, já deixando tudo pronto. É a fase que precisa ter lá na sua geladeira as marmitinhas já prontas, precisa ter seu chocolate 70% no armário ao invés de doce, de belisco, tem que ter fruta, tem que ter a salada já lavada, tem que ter tudo ali já mastigadinho para você, sabe assim? Se você não se organizar aqui, tudo vai desandar, confia. Eu, por exemplo, se você vem aqui na minha casa, duas coisas, ou melhor, três coisas que nunca faltam na minha casa é variadas frutas, porque eu amo, tem pelo menos 3 tipos de fruta sempre, salada que eu compro de saquinho, aquela já lavada, e frango desfiado pronto. Se eu tô com fome, eu vou lá, pego o frango, coloco num pão, numa crepioca, nossa, é a melhor coisa. Isso já garante que eu não como besteira, que eu peço um Uber Eats, um iFood, sabe assim? E o segundo passo é colocar em prática a alimentação consciente para tudo que você for comer. Não importa se é um prato de lasanha, se é uma salada, você vai sempre ativar a sua consciência na hora de comer, que é o Mindful Eating. Tudo que você for comer, você vai colocar na boca, você vai respirar enquanto você está mastigando para o seu cérebro trazer a sua consciência para aquele momento. Então, colocou uma garfada de comida, mastiga. Respira, mastiga, respira, e aí você engole. Toda vez que você faz essas pausas voluntárias de respiração enquanto você está mastigando, isso vai ajudar o seu cérebro a trazer a atenção plena naquele momento. Não é à toa que técnicas de respiração para quando a gente está ansiosa, com quadros de pânico, por exemplo, o que os terapeutas falam? Vai lá e faz respiração. Respiração é uma bênção, gente.
Então, na hora que a gente for comer, se eu ativar essa respiração, automaticamente o meu cérebro ele volta para o eixo e ele se prepara para aquele momento que eu estou comendo. Então, eu presto mais atenção na comida. Eu realmente ativo o meu consciente. Faz o teste aí. E aí, se no dia a dia a vontade doida de comer ou se acabar nos doces estiver muito forte, sai de perto de ambiente que tem comida e pergunta para você mesma: eu tô com fome real? Eu comeria um pratão de comida agora? Ou é só meu corpo cansado, estressado, ansioso? Comer isso agora aqui vai me levar mais perto ou mais longe do meu objetivo? E se eu esperar 10 minutos aqui fazendo qualquer outra coisa sem ser comer, será que essa vontade vai passar? A gente precisa trazer essa consciência para agora, você vai ver a mágica, a diferença que é. Faça o teste aí, aplica essas direções que eu estou te dando no seu dia a dia e veja realmente tudo mudar. Você vai se passar a ter mais consciência de todos os seus atos, evitando assim que a parte emocional te domine. E claro, mulherada, não esqueça, além de aplicar todas essas estratégias que eu estou te dando, se respeite. Entenda o que acontece com o seu corpo em cada fase. Se você não tiver com vontade de treinar, não deixa de ir treinar, mas vai fazer um yoga, um alongamento, uma caminhada, vai fazer um pilates, sabe? Coloca realmente o seu autocuidado em primeiro momento ali. Não deixa que esses gatilhos eles falem mais alto e eles impeçam você de continuar tendo uma rotina, um estilo de vida mais saudável. Agora que você já sabe o que fazer em cada fase do seu ciclo, sua missão é enviar esse vídeo para 3 amigas para que elas também possam saber o que fazer em cada ciclo, em cada fase do ciclo e saber também o que comer, o que suplementar e como respeitar mais o seu corpo. Eu te vejo no próximo vídeo.